Para a honra, glória e louvor do teu nome é que oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu pensava essa semana um pouquinho acerca da evolução da tecnologia nos nossos tempos, né? O quanto a tecnologia tem avançado, o quanto ela tem crescido, o quanto ela tem proporcionado a nós instrumentos que facilitam a nossa vida, né? Que muito vem acrescentar na nossa vida. E eu pensava, há muitos anos atrás, nós fomos através da tecnologia beneficiados, né? Nós tínhamos naquela época apenas o telefone fixo, lembra? Era só o telefone em casa, aqueles telefones desse tamanho, cinza, com aquele disco que girava. Os jovens estão olhando e dizendo, meu Deus, que é isso? Mas aí, com a tecnologia, um dia nós fomos alcançados pela telefonia móvel. E aí veio o celular, veio aqueles primeiros, né, que era pequenininho assim, parecia um walkie-talkie, que só ligava, recebia mensagem, recebia ligações, e as mensagens não tinham muito caractere, não era assim? Era limitado, tinha que mandar mensagem meio direta, porque tinha um número de caracteres e não tinha, né, tantos recursos. Mas aí a tecnologia foi avançando, e hoje a gente tem na palma da mão um aparelho que não apenas permite a gente ligar, receber ligações, né? Permite a gente mandar mensagem de texto, e com muito texto, e com muito emoji, e com muitas coisas. Também nos permite fazer vídeos, mandar vídeos, receber vídeos. Nos permite fazer transações bancárias no aparelho. Nos permite fazer compras online. E tantas outras coisas que nós perderíamos muito tempo aqui discorrendo e descrevendo. Mas eu penso que toda essa funcionalidade, ainda que seja muito boa, e de fato a é, porque temos na palma da mão infinidades de recursos, mas toda essa funcionalidade é comprometida por uma só coisa. Toda essa funcionalidade perde a sua importância se a bateria não estiver carregada. Se não houver carga na bateria, toda essa funcionalidade se tornou em vão, porque não tem como usar. E eu não estou falando nada novo aqui, você até sabe disso, você talvez, né, entende muito mais do que eu, conhece muito mais da tecnologia. E tanto é verdade que quando a gente vai se ausentar um tempo da nossa casa ou do nosso trabalho, que a gente vai ficar em trânsito, qual é a primeira coisa que a gente faz? Deixa eu verificar se o meu celular tem carga suficiente. Por quê? Porque nós não queremos ficar sem carga de celular no meio do caminho. Nós não queremos ficar sem a funcionalidade que o celular nos apresenta no meio do trânsito, né? Do lugar de onde saímos para onde estamos indo. E por que eu estou falando disso, querido? Porque isso tem a ver muito com a nossa vida cristã. Nós nos preocupamos se a carga do celular vai aguentar todo o caminho. Mas a minha pergunta é, será que nós nos preocupamos com a carga que nós temos do Espírito Santo em nós? Será que todas as vezes antes de sair a gente vai lá ter preocupação para ver, será que essa carga, será que o que eu tenho do Espírito Santo hoje vai durar todo o caminho que eu vou percorrer? Será que vai haver carga suficiente? Por quê, querido? Porque eu acredito que Deus deu dons e talentos para o homem. Deus deu dom e talentos para a igreja. Nós temos sim funcionalidade no reino. Nós temos, mas toda essa funcionalidade, a exemplo do celular, é comprometida por falta de carga na bateria. Alguns aparelhos, até mesmo por falta de carga, nem abrem alguns recursos. Existem aparelhos que, se você vai tirar uma foto e ele está com pouca carga, ele diz, não é possível tirar a foto porque o aparelho está com baixa. Ele não diz tudo isso digo eu. Ele diz, pouca carga. Não. O que ele está dizendo? Pela falta de carga, vai comprometer o que vai ser feito. Então é melhor não fazer para não comprometer. É melhor recarregar.
E aí o que nós precisamos observar isso nessa noite. Será que nós temos essa preocupação com a nossa vida espiritual? Acerca de mantermos a nossa bateria cheia, de mantermos a nossa bateria carregada, né? Há uma palavra de Deus para nós hoje: seja cheio, seja cheio. Eu não sei como está a tua carga hoje, eu não sei como está o indicador de bateria da tua vida espiritual hoje, mas de uma coisa eu sei: Deus deseja que estejamos cheios, que estejamos carregados. E aqui nós começamos então a pensar e a observar acerca da importância do Espírito Santo, porque quando Deus fala de ser cheio, nós vamos entender cheio do quê, né? Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. João 6:8 diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. João 3:5 diz que é o Espírito Santo que opera um novo nascimento em nós. Lembra Jesus falando com Nicodemos? É necessário nascer de novo, do Espírito, E maiúsculo, e da água. É necessário nascer do Espírito. Querido, eu estou falando do Espírito Santo, amém? João 14:26 diz que é Ele que nos dá o entendimento acerca da palavra. É Ele que ilumina as nossas mentes acerca da compreensão da palavra de Deus. Romanos capítulo 8 e verso 26 diz que é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 12:13 diz que é Ele que nos batiza no corpo, na igreja, no corpo de Cristo. Romanos 8:16 diz que é o Espírito Santo quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! 1 Coríntios 6:19 ainda diz que Ele, o Espírito Santo, habita em nós. Tudo isso é para a gente primeiramente pensar na importância do Espírito Santo na nossa vida. Mas todavia e infelizmente é possível ser nascido do Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo no corpo, habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito Santo. Plenitude significa cheio, completo, totalidade, íntegro, inteiro, né? Então a pessoa pode ter nascido do Espírito, ser batizado pelo Espírito, né? Habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda está com a carga baixa do Espírito. Não ter a plenitude do Espírito. Por isso eu quero considerar alguns conselhos de Paulo quando fala a respeito, né, dessa plenitude do Espírito. E para isso eu quero me basear em Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 15. Efésios capítulo de número 5, a partir do verso 15. Para nós compreendermos um pouco mais acerca dessa plenitude. Todas as vezes que eu usar essa expressão plenitude do Espírito, estou me referindo a estar cheio do Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 e verso 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, que leva à destruição, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Algumas versões diz, mas permitam ser cheios do Espírito.
falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Observa que Paulo começa aqui, eu quero me ater a partir do verso de número 18. Observa que aqui Paulo dá dois direcionamentos. Aqui no verso 18, Paulo começa então a fazer duas importantes observações, e ele dá duas ordens aqui para a igreja. Uma sobre aquilo que não deveríamos fazer, e a outra sobre aquilo que nós deveríamos permitir. Então, no primeiro momento, Paulo fala acerca daquilo que não deveríamos fazer. E logo em seguida, Paulo fala acerca daquilo que deveríamos permitir que ele faça. Então, o apóstolo começa fazendo uma comparação entre a embriaguez e a plenitude. A embriaguez, ele está falando ali, olha, não bebam o vinho que leva à destruição, mas permitam ser cheios do Espírito Santo. Então primeiro ele diz algo que não deveríamos fazer, para depois então atestar algo que deveríamos permitir que Deus faça em nós, né? E ele começa aqui então a fazer a comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Sabe, aqui nós vamos entender que nessa comparação existe uma semelhança. Ainda que superficial, ainda que rasa, existe de fato uma semelhança. Por quê? Porque uma pessoa que está bêbada, nós dizemos que ela está sob a influência do álcool. Nós dizemos que ela está sobre os efeitos do álcool em sua vida. E um cristão cheio do Espírito Santo, sem dúvida, está sob a influência e o poder do Espírito Santo. Então aqui nós encontramos, uma semelhança, e mais que isso, em ambos os casos, a mudança de comportamento. Ambos os casos, o comportamento é alterado por aquilo que domina aquela vida. Então observe, essa é a semelhança, ainda que rasa, ainda que superficial, que aquele que está na embriaguez está debaixo do domínio do álcool, e aquele que está na plenitude do Espírito está sob o domínio e a influência e o poder do Espírito. E comportamentos mudam a partir desta influência, ou destas, né? Mas se por um lado existe uma semelhança, e ainda que rasa, superficial, é verdade que existe, por outro lado, existem diferenças profundas. Talvez essa era a única semelhança rasa, ainda que rasa, que existia. Mas as diferenças que nós vamos encontrar aqui são profundas. Por quê? Porque na embriaguez, o homem debaixo da influência do álcool, ele perde o pudor, ele perde o respeito pelas pessoas que estão ao seu redor. Na plenitude do Espírito, debaixo da influência do Espírito, sendo cheio do Espírito, o homem se torna mais sensível a Deus e a sua vontade. Na plenitude do Espírito, o homem se torna mais misericordioso com os que estão ao seu redor. Observem, o comportamento é mudado, mas um é mudado de maneira positiva, o outro é mudado de maneira negativa. Outra diferença, na embriaguez, o homem perde o controle de si. Quem nunca conheceu alguém que depois de se embriagar, no dia seguinte falava assim, eu nem me lembro o que eu fiz. Eu não me recordo. Por quê? Porque na embriaguez o homem perde o controle de si. Mas por outro lado, na plenitude do Espírito, o homem não perde o controle. O homem ganha o controle. Pastor, como assim?
Na plenitude do Espírito, o homem não perde o controle, o homem ganha. Por quê? Porque a minha Bíblia diz em Gálatas 5:23 que domínio próprio é fruto do Espírito. E domínio próprio é ter controle da sua vida, é dominar a sua vida. Então, se na embriaguez o homem perde o controle, na plenitude do Espírito, através do fruto do Espírito, ele ganha o controle. O doutor Martin Lloyd Jones, um médico e pastor, ele fez um comentário, ele fez uma afirmativa muito interessante. E ele diz que o vinho, farmacologicamente dizendo, falando, não é um estimulante. Pelo contrário, é um depressivo. O vinho não estimula, o vinho deprime. Vou repetir. O vinho não estimula, o vinho deprime. Eu estou falando o que aqui? Estou falando de diferenças. Por outro lado, o Espírito Santo é exatamente ao oposto. É claro que a gente também não vai poder colocar ele num manual farmacológico, É claro que não. Mas o Espírito Santo é estimulante. O Espírito Santo é antidepressivo. O Espírito Santo estimula a mente. O Espírito Santo estimula a alma. O Espírito Santo estimula o espírito. É estimulante, é antidepressivo, Nós também vamos observar que os resultados são diferentes. Se há uma semelhança que ambos estão debaixo de uma influência, é só essa. Agora ficam evidentes as diferenças. Na embriaguez o homem perde o controle, perde a vergonha, perde o pudor, perde o respeito. Na plenitude do Espírito ele se torna quebrantável, sensível à voz de Deus, à vontade de Deus, misericordioso com os irmãos. Se o vinho deprime e angustia, o Espírito Santo estimula, cura, transforma, renova. Mas os resultados também são extremamente diferentes. Por quê? Qual é o resultado da embriaguez? Sabe, eu não acredito que Paulo colocou essas considerações à toa. Ele estava tecendo ali duas linhas de raciocínio, Olha, não faz isso, faz isso. Permita que isso aconteça. Não faça isso, mas permita que isso seja realizado em você. Então, qual é o resultado da embriaguez? Se na embriaguez, debaixo da influência do álcool, o homem perde o controle de si, o homem perde o pudor, a vergonha, o respeito, perde os limites. O que acontece? O resultado da embriaguez não é outro senão desequilíbrio, contendas, excessos, e como o próprio Paulo usa aqui no texto, destruição. Não bebam o vinho que leva à contenda, que leva à destruição. Não, a versão King James diz que leva à devassidão. Então olha o resultado. As pessoas que estão embriagadas, bêbadas, elas vivem de maneira desenfreada, não é assim? Não tem limites. Não há limites no falar, não há limites no agir, Então elas têm ações desenfreadas, ações desrespeitosas, muitas vezes ações violentas. Quem nunca conheceu alguém que é tranquilo, manso, mas quando bebe fica violento, extremamente violento? Quantos casamentos não têm sido destruídos por isso, Por homens que passam o dia inteiro bebendo e quando chegam em casa, bêbados, violentos, batem na esposa, batem nos filhos. Me recordei de uma história, quando um dia numa sala de aula, alguém perguntou assim, a professora perguntou aos alunos, alguém sabe me dizer aonde é o inferno? E alguém levanta a mão e diz, eu sei. E a professora então diz, aonde é? E ele disse, é lá em casa. Porque todos os dias eu ouço minha mãe chorando e dizendo, a minha casa é o inferno. Meu pai bebe, chega bêbado do bar, e quando ele chega bêbado, ele bate na minha mãe, ele bate em nós. Nós sofremos todos os dias a violência do vício da bebida através da vida do meu pai. O tempo passa, e alguns dias depois aquela professora decide fazer uma nova pergunta, mas de maneira diferente.
Escuta, alguém aqui sabe me dizer aonde é o céu? E de repente o mesmo menino levanta a mão e diz, eu sei. E ela diz, aonde? E ele diz, lá em casa. E ela disse, mas alguns dias atrás você me disse que a sua casa era o inferno. E ele disse, era, professora, mas meu pai conheceu Jesus, e Jesus mudou a vida do meu pai. Hoje o meu pai, quando chega em casa, ele não bate mais em nós, ele abraça, ele beija, ele ama, porque Jesus mudou a vida do meu pai, Jesus mudou os hábitos do meu pai, Jesus mudou o resultado dentro da nossa casa, e a nossa casa hoje é o pedaço do céu. Porque os resultados mudam, os resultados são diferentes, né? Então pessoas bêbadas entregam-se a ações desenfreadas, irresponsáveis, violentas, perdem o respeito, perdem a vergonha, envergonham o seu lar, envergonham os seus familiares, casamentos se dissolvem, há separação, há divisões. E os resultados de ser cheio do Espírito Santo, de viver a plenitude do Espírito, são completamente diferentes, são completamente aversos a esse. A pessoa se torna mais justa, a pessoa se torna mais responsável, a pessoa se torna mais amável, a pessoa se torna, através da plenitude do Espírito, mais parecida com Jesus. Nos tornamos mais sensíveis e dessa forma agora não produzindo vergonha, mas produzindo glórias a Deus. Através da nossa vida o resultado não é vergonha, é glória a Deus. Deus é glorificado nas nossas vidas. E aqui Paulo então ele fala um pouco mais especificamente do resultado desse enchimento, do resultado dessa plenitude do Espírito. Sabe qual é o momento agora dessa palavra? Qual é o posicionamento diante dessa palavra? O mesmo quando a gente vai ficar muito tempo longe de uma tomada. Deixa eu ver quanto de carga tem meu celular. E esse é o momento em que o Espírito Santo está nos levando a olhar para dentro de nós, para descobrirmos qual é o nível de carga que nós temos dele. Dentro dessa prédica, dentro dessa nivelação a partir da plenitude do Espírito Santo, é isso que nós precisamos. E a partir, desde já, querido, desde esse momento, antes da gente começar a meditar aqui nos conselhos, na verdade, nos apontamentos que Paulo faz acerca do resultado do Espírito, vou te dar um conselho: foca em você, pensa em você. Deus não vai querer que você ouça aquilo que é para outro. Se Deus nos trouxe aqui, é para nós, é para mim, é para você. Então pensa, se algo ali, não, isso não faz sentido para mim, tá bom, mas não precisa pensar em ninguém, tá bom? Porque quem convence não somos nós, quem convence é o Espírito Santo. E Ele está falando, ainda que nós estejamos aqui de maneira coletiva, Ele está falando conosco de maneira individual. Porque às vezes a gente quer receber algo para levar para quem ficou em casa. Mas Deus não precisa de garoto de recado, Deus tem o Espírito Santo. Deus não precisa de menina de recado, Deus tem o Espírito Santo nessa terra. E quem convence é o Espírito Santo. E se nós estamos aqui, as primeiras pessoas que Ele quer convencer, somos nós. Por isso pense em você, tá bom? Aquela irmã agora, tomou, não, é para mim. É para nós, é para cada um, né? Pensa aí. Então vamos observar aqui no texto quais os resultados Paulo cita acerca desse enchimento do Espírito, dessa plenitude do Espírito Santo na vida do cristão. Então depois no verso 18, depois de considerar o que não deveria ser feito e considerar aquilo que deveríamos permitir, no verso 19 ele diz então: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha aqui o primeiro resultado da plenitude do Espírito: comunhão. O enchimento do Espírito na nossa vida resulta em comunhão. Observe que Paulo está dizendo assim: falando entre vós. Vós
Se eu não estiver errado, é a terceira pessoa do plural. Então ele não está falando de uma pessoa, ele está falando, falem entre vocês. Ele está falando de unidade. Ele está falando de comunhão. Ele não está falando de alguém sozinho, você sozinho com cânticos espirituais. Ele está falando, fale entre vós. Irmãos, é fácil ter comunhão? Não responda. Mas para alguém que é pleno no Espírito Santo, que vive na plenitude do Espírito Santo, se torna possível, né? Então ele está dando esse resultado. Então a plenitude do Espírito Santo gera comunhão, gera unidade, gera relacionamento. E mais que isso, relacionamento saudável. Que não é apenas relacionamento. Ele não está dizendo, fale entre vós, fale o que vocês quiserem. Fale entre vós, com cânticos e hinos espirituais. Sabe o que ele está dizendo? Que aquilo que vocês falarem na comunhão, seja para edificação. Que aquilo, por que é que eu falei que estava tão gostoso? Porque a gente veio, brincou, riu, falou muita, e só saiu coisa boa. Só saiu coisa que edifique, pelo menos eu não percebi nada de... Tem comunhão, irmão, que seja assim, de edificação, de fortalecimento. Cada um, eu não tenho que cuidar do que o irmão vai falar, eu tenho que cuidar do que eu falo. A gente às vezes cuidando da reação do irmão, do que o irmão fala, a gente não percebe que a gente está agindo pior. Eu não fui incumbido, não recebi a responsabilidade de cuidar do que você fala. Eu tenho responsabilidade de falar do que eu falo. Eu tenho responsabilidade não do seu comportamento, eu tenho responsabilidade do meu comportamento. Estamos aqui, lavando cadeira, mas eu tenho que ter um comportamento. Estamos aqui na semana do Partir do Pão, eu tenho que ter um comportamento, não deixou. Mas o meu papel não é vigiar o seu comportamento, é vigiar o meu. Porque às vezes nós somos bons para orar, mas somos falhos para vigiar. Só que a Bíblia não diz assim, vigia o outro. Vigia o irmão, veja como ele se comporta no culto, veja como ele se comporta na reunião, veja quem é ele. Não, Jesus vai falar para a gente orar e vigiar. Vigiar a nossa vida. Às vezes a gente fala assim, né? Eu parei de vigiar porque eu caí. Não, você caiu porque já tinha parado de vigiar. Talvez vigiando o outro, a gente esqueceu de vigiar a nossa vida. A gente até tem a vigilância, mas no foco errado. E aqui cheios do Espírito Santo há comunhão, e essa comunhão é relacionamento, essa comunhão é unidade, e essa unidade é saudável. Falem entre vós com cânticos espirituais, falem entre vós, né, com louvores, entoando, né? Então é saudável. Sabe, a gente precisa compreender isso. Vamos voltar um pouquinho ali em Efésios, capítulo 4, volta um capítulo aí, e ele fala ali acerca da unidade da igreja. Efésios capítulo 4, do 1 ao 3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, Paulo falando, suplico-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão. Paciência, olha o termômetro da plenitude. Olha que termômetro maravilhoso. Com toda humildade. O que é humildade, querido? Humildade não é a gente pensar menos da gente, mas humildade é a gente pensar menos na gente. Não é que eu tenho que pensar que eu sou o pior dos piores, mas é a gente parar de pensar, né, qual é o exemplo de relacionamento para nós? Jesus. E qual é o exemplo de Jesus para relacionamento? Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, não se apegou ao ser igual a Deus, antes se esvaziou. Por que a gente tem problema para se relacionar? Porque a gente é cheio do que não deveria ser. Eu me relacionar, mas eu sou melhor, eu faço melhor, eu sei melhor, eu isso, eu aquilo. O que me assusta é que às vezes a gente tem dificuldade para se relacionar com o corpo,
mas tem facilidade para se relacionar com o mundo. A gente tem dificuldade, não, mas esses irmãos é difícil, mas Paulo está dizendo aqui, olha, com toda humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E essa palavra suportar é bartazo, que não é, eu vou suportar esse irmão, ele é xarope, mas eu suporto. Não, suportar é manter de pé, é dar suporte. Às vezes a gente não quer nem estar do lado, mas Deus não está falando nem só para estar do lado, Deus está falando para ajudar. Está entendendo, irmão? Como a plenitude, porque às vezes a gente diz, não, eu não vou estar nisso, eu não vou estar, eu em pizza com esse povo, eu não. Mas às vezes a gente está no mundo, com as pessoas do mundo. Não estou dizendo que a gente tem que parar, mas quais são os critérios que nós usamos? Quais são os critérios que precisam ser de Cristo? Não se apegou, se esvaziou, se tornando servo. Ou seja, está mais pensando no bem de todos do que no seu bem próprio. Somos cristãos, mas o que Cristo fez, não fez por Ele, fez por todos. Hoje o que fazemos ou deixamos de fazer, tem mais a ver com a gente do que o por todos. Será que realmente entendemos, que não é mais o eu, mas o nós? Comunhão. Então aqui é isso, Então o crente cheio do Espírito Santo, ele não vive resmungando, reclamando, criando intriga, cheio de amargura, de inveja, de ressentimento, mas a sua tem comunhão, e a comunhão tem edificação. Não importa se é o culto, não importa se é o partir do pão, não importa se é a lavacadeira, não importa se é a pizza, não importa é que na comunhão pode e deve haver edificação. Ah, mas eu não vou porque não me edifica. É a minha pergunta, você sai do mundo, tudo daquilo que não te edifica? Estamos num trabalho que não nos edifica, mas além de ficar onde não edifica, ficamos nas rodas de conversa que não... Mas, não, eu não vou nessa reunião porque esses irmãos aí são... Aqui não é um lugar repleto de pessoas perfeitas. Aqui é um lugar repleto de pessoas que entenderam a sua imperfeição. E entenderam que somente na presença daquele que é perfeito, podemos ser aperfeiçoados. Não espere perfeição de quem vai ser perfeito só quando estiver diante daquele que é perfeito. Sabe, irmão, Deus está tratando isso comigo. Eu gosto das coisas assim, mas Deus está me pegando, e está me moendo, e está me... Jesus Mateus mandou uma mensagem, eu estou falando muito dessa passagem de Filipenses 2, é porque o Mateus me mandou esse dia, pai, assiste esse vídeo, essa mensagem aí. Tá bom, assisti. Aí tá bom, fui, peguei, comecei a meditar, orar, queria já pregar em cima, Deus, não, essa é para você, essa é eu falando com você. Essa semana tivemos um tempo muito abençoado com os nossos pastores. Tivemos lá em Campina Grande, minha querida. Lá em Campina. Você viu como é lindo? Você viu o que tinha aqui hoje? Frutos. É lindo ver o Rianja aqui, fruto do Cléster. Hoje ver o Johan aqui, fruto, do Ray Anderson, da Tayla. Aí já começou a alcançar Pinheirinho, Campina Grande do Sul e Confins da Terra. Hoje ver a Roseli aqui, fruto. Mas como isso vai acontecer sem a comunhão? Como isso vai acontecer sem a unidade? Aí tivemos lá um tempo muito abençoado, ficamos até umas horas lá na igreja com eles. Aí no dia seguinte estou na rua trabalhando, e aí ele mandou uma mensagem 5 horas da manhã, meu filho, estava orando por você aqui, Deus me deu essa palavra. E aí abri Filipenses capítulo 2. Tá bom, Deus, fala. Mas a melhor coisa é poder ouvir a Deus. A melhor coisa é poder permitir Deus nos corrigir, nos ensinar, nos mudar, nos moldar. Falei, me ajuda. Falei no telefone com ele chorando, amém, obrigado por essa palavra. Mandei para ele, falei, o Mateus já tinha me mandado assim. E glória a Deus por pessoas que estão disponíveis, para nos ajudar. E a gente também ter um coração disposto a receber. Então a comunicação daquele que vive a plenitude é o quê? Edificante. Parou perto ali, é edificar. Não estou falando que a gente vai ter que estar ali toda hora orando, ou só vamos falar com a Bíblia na mão, mas o que fala é edificante.
O que fala é para a glória de Deus, o que fala produz fruto, né? E a gente vai ver isso. Segundo ponto, depois da comunhão, o verso 19 ali ainda, né? 19 de 5 de Efésios. Falando entre vós, mas não é falando qualquer coisa, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Perceba algo, no momento de falar é entre vós, mas no momento de adorar é ao Senhor. A conversa é aqui, que edifica, mas quando fala de adorar, não há ninguém aqui para ser adorado. Não existe ninguém aqui digno de ser adorado. A conversa pode ser aqui, a conversa que edifica é nesse nível, mas falou de adoração, a adoração só tem um destino: a Deus toda a adoração. Tu és digno, só Ele é digno, né? Entoando e louvando de coração ao Senhor. Aqui o cântico não é para vós, mas sim ao Senhor. É o Senhor, Ele que é digno. A comunhão é entre nós, mas a adoração é ao Senhor. Não sei se você está compreendendo isso, mas a adoração, a verdadeira adoração é resultado da plenitude do Espírito Santo. A verdadeira adoração é fruto disso. E a verdadeira adoração que é fruto do Espírito, ela não é fria, ela não é formal, ela não é mecânica, né? Ela não é apagada, ela não é morta, sem entusiasmo, mas ela é viva. A adoração produzida pela plenitude do Espírito Santo tem vida, ela é viva. Sabe, o crente cheio do Espírito Santo, ele adora com entusiasmo, ele adora com vida, há uma expressão de vida, não é apenas uma palavra saindo da boca, é um sentimento sendo manifestado do Espírito, um sentimento sendo manifestado do seu coração, e mais do que isso, com intencionalidade. Quantas vezes a gente não está cantando assim? Tu és digno, e olhando, preocupado. Não, o meu louvor é intencional. O louvor de alguém pleno do Espírito Santo tem um alvo, é Deus, é para Deus, e quando eu faço de maneira intencional, eu uso a mente, eu uso a alma, irmão, se você precisar fechar os olhos para adorar melhor, te dou o conselho, fecha, para de olhar para os lados, dá teu coração, dá tua mente, dá tua... O que Jesus vai responder quando foi questionado acerca do mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Do que ele está falando? Da plenitude. Nós queremos receber a plenitude, mas não entregamos a plenitude. Ele não fala adore a Deus com o seu corpo. Ame a Deus com o seu corpo. Ele diz ame a Deus com a sua mente, com a sua alma, com o seu corpo, com a sua totalidade, com a sua plenitude, com a sua integridade. Então a adoração fruto de alguém que é pleno do Espírito Santo é intencional, não é barulho, não é misticismo, não é emocionalismo. Quem nunca teve aquele, hoje eu estou tão feliz que eu vou até adorar mais. Hoje estou tão feliz porque tem gente que quando adora diferente, você sabe que ela ganhou algo. Tem gente que quando adora diferente, você sabe, olha, ela recebeu alguma coisa, recebeu um aumento, trocou de carro, alguma coisa aconteceu, porque normalmente não é assim. Porque aquilo é fruto mais de uma emoção do que da intenção. Agora, quando eu adoro com intenção, sabendo quem eu adoro e não é porque eu adoro, eu não preciso de motivo novo para adorar. Por que nós adoramos? Porque nós já fomos reconciliados com Deus. Porque em Cristo Jesus somos nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu tenho motivo de sobra para adorar. É tão lindo que a Bíblia diz, ela fala, né? Aproveite cada oportunidade. Oportunidade para ser humilde, manso, paciente, estar em unidade, suportando,
Do quarto aqui nós falamos a respeito da reconciliação, e foi tremendo, irmãos. Na quinta-feira eu já tive a oportunidade de falar, de anunciar para mais de 20 pessoas. 5 minutos que me deram. Está aqui, ó, pastor, você tem 5 minutos para vir falar aqui, é tudo que eu preciso. Entrei lá para aquele povo e falei, gente, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. 8 horas da manhã. Não sei como vocês estão, mas eu tenho uma boa notícia. Eu estou aqui para dizer que em Cristo Jesus, vocês já foram reconciliados com Deus. Aproveita bem cada oportunidade. Virei as costas e a semente foi plantada. E o Espírito gera o convencimento. E eu creio que o fruto virá em nome de Jesus. O fruto não significa vir para essa igreja, o fruto significa ir para o reino. Significa estar nesse relacionamento. Então, a adoração de alguém pleno do Espírito não é barulho, não é misticismo, não é emocionalismo, mas é um culto em espírito e em verdade. Será que nós podemos, devemos e conseguimos adorar no meio da dor? Plenos do Espírito, sim. Na plenitude do Espírito, até na dor a gente consegue. A gente não adora por causa da dor, entenda isso. Que às vezes a gente mistura. Pastor, você está dizendo que eu tenho que adorar a Deus por causa da dor? Não, eu tenho que adorar a Deus apesar da dor. Lembra Davi intercedendo pela vida do filho, que está quase morrendo? Só que o menino morre. Antes do menino morrer, os servos vinham e falavam, Davi, vamos comer, vamos fazer um lanchinho aí, que você está dia sem comer, orando. Não, não quero nada não. De repente os servos estão conversando e alguém chega e diz, o menino morreu. E do lugar que Davi está, Davi olha e diz, o menino morreu. E ele vem para ele e diz, o menino morreu. E ele diz, sim, o menino morreu. E a Bíblia diz então que Davi se levanta, toma um banho, troca das vestes, se alimenta. E sabe o que ele faz? Vai para o templo adorar a Deus. Davi não adora porque o menino morreu. Davi adora porque apesar do menino ter morrido, Deus continua sendo o Deus dele. E na plenitude do Espírito é possível adorar. E alguém diz, né? Mas quando o menino estava vivo, você não fez nada disso. Ele diz, porque estando o menino vivo, eu orei e jejuei, intercedendo. Quem sabe o Senhor me ouvisse e mudasse a sentença. Mas agora que o menino morreu, poderei eu fazer algo? Eu irei para ele, mas ele não retorna para mim. Sabe, será que a gente tem essa consciência? Aconteceu. Então não estou agradecendo porque perdi o emprego, mas estou adorando apesar de ter perdido o emprego. Estou adorando apesar de ter perdido algo, né? Isso é a verdadeira adoração. Então, um culto que é resultado da plenitude do Espírito Santo na vida de alguém é um culto em espírito e em verdade. É um culto cristocêntrico, é um culto alegre, é um culto reverente, é um culto vivo. Outro fator aqui, outro resultado. Verso 20. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso, querido? Gratidão. Está compreendendo os resultados da plenitude do Espírito na nossa vida? Comunhão, adoração, unidade, relacionamento saudável, adoração, verdadeira adoração em espírito e em verdade, gratidão. Salmo 136, 1, vamos ler lá? Salmo 136, eu quero ler aqui na Bíblia com vocês, Salmo 136, verso 1, esse salmo, os 3 primeiros versículos ali, olha, fala, refirma e reafirma. Salmo 36, verso 1. Salmo 136, verso 1. Rendei graças ao Senhor. A quem? Então ele está dizendo a quem? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Qual o motivo de render graças a Deus? Porque Ele é, por quem Ele é bom. Nada aconteceu, eu não tenho motivo para adorar? Tenho. Nada aconteceu, eu não tenho motivo para ser grato? Tenho. Porque nada pode ter acontecido, mas Deus não mudou. Deus continua sendo bom. Então rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto o seu amor leal dura para sempre. Eu não ganhei aumento, mas Deus continua sendo o mesmo e me amando para sempre.
Eu não ganhei o que eu esperava, mas Deus continua o mesmo e Ele me ama para sempre. Olha o verso 2, vamos lá, tem dúvida? Está com dificuldade? Verso 2: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Convenceu? Se não, vamos para o 3. 3, dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura eternamente. Verso 1, dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Verso 2, dai graça ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Verso 3, dai graça ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura eternamente. Aí sabe o que ele faz no 4? 4, ao único que realiza grandes maravilhas. O que ele faz? O que o salmista faz? O salmista só fala o que Deus faz depois de dizer quem Deus é. Porque ele não vai ensinar o caminho errado. Se ele começasse dizendo, olha, dá glória a Deus porque Ele faz maravilhas. Não, dá glória a Deus porque Ele é bom. Dá glória a Deus porque Ele é fiel, o amor dEle é para sempre. Dá glória a Deus por quem Ele é. E só no verso 4 ele fala o que Ele faz. Vem comigo, 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, capítulo 5 e verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 18. Aleluia. Dai graças, olha lá, o salmista estava dizendo, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Agora, olha Paulo falando da igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,18. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Dai graças a Deus por toda e qualquer circunstância. Vamos nos tornar hoje resposta de oração? A gente quer tanto resposta de oração na nossa vida, né? A gente ora tanto pedindo a gente ora tanto querendo que Deus faça a nossa vontade. Vamos fazer a vontade de Deus? Olha o que ele está dizendo, dai graça em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade dele é essa, né? Vamos lá, Salmo 118, 28. Volta um pouquinho, não tem problema. Vamos rodar a Bíblia. Salmo 100. Como eu vou dizer que eu quero fazer a vontade de Deus se eu não quero me inteirar com a palavra? 118, verso 28 e 29. Salmos 118, verso 28 e 29. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor leal dura para sempre. Nós tínhamos que ter gravado isso no nosso coração. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A notícia ruim chega e a gente se abala, mas aí a gente se lembra, mas o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Glórias a ti. Sabe o que eu estou dizendo? O que aconteceu não mudou quem Deus é, mas o que aconteceu pode mudar quem nós somos. Ou pior, revelar quem somos. Porque no momento bom é glória a Deus, está tudo dando certo, o armário está cheio, glória a Deus, a conta está cheia, Deus é bom, a saúde está, glória a Deus. Mas e quando as coisas mudam? As coisas mudaram, mas Deus não. A situação mudou, o armário mudou, a conta mudou, a saúde pode ter mudado, mas Deus continua sendo bom, e o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Voltando para Efésios, agora capítulo 21, para mais um ali, e esse é o último dos resultados que Paulo cita. Então, relembrando, a plenitude do Espírito Santo gera em nós comunhão, unidade.
A plenitude do Espírito Santo em nós gera adoração, e essa verdadeira, verdadeiros adoradores. A plenitude do Espírito Santo gera em nós gratidão, somos gratos. E por último, a plenitude do Espírito Santo gera em nós, verso 21, submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que Jesus faz em Filipenses 2? Sendo Deus, Ele se torna como servo. Olha só, Ele se submete, primeiro à vontade de... Como que Jesus se esvazia, gente? Você já pensou nisso? Que a Bíblia diz que Ele se esvaziou. Como Jesus se esvazia? Jesus sendo grande, sendo Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus sendo Deus, Deus Filho, o que Jesus faz? Se esvazia. E como é esse processo de Jesus se esvaziar? Pensa assim, esse processo é mais ou menos se diminuir, se esvaziar, né? Pensa assim, é só simbólico, né? Mas pensa o Mateus aqui, vem cá, corre aqui, Mateus, grandão aqui, pode ser aqui embaixo mesmo, esse tamanho todo, e aí barbudão, fortão, bonito que nem o pai. Glória a Deus que é bonito que nem a mãe, né? Aí o Mateus resolve se esvaziar, ele diz, não, eu estou muito cheio, eu estou me achando demais, eu vou me esvaziar. E aí ele pega, vem cá, Alice, corre aqui. E o Mateus se esvazia, mas tem que ser rápido. André, sai daí correndo já e vem para cá. E aí ele se esvaziou um pouco. Aqui é uma nova versão do Mateus. Peraí, calma, ainda não. A minha ótica acho que é diferente, porque ele falou, está quase do meu tamanho. Ah, o André, puxa vida. É que aí ficou difícil, né, irmão? De fazer o simbólico. Aí imagina, então eu vou me esvaziar. Aí se esvaziou. Já deu diferença? Sim ou não? Aí ele fala, não, mas ainda eu estou muito cheio, eu preciso me esvaziar um pouco mais, preciso diminuir. Corre para cá. Aí ele se esvazia um pouquinho mais. Vai vem de lá. Será que o Davi vem aqui ou não? Meu amigo Davi, venha cá, corre aqui, rapaz. Será que ele vai? Traz aqui, Amanda. Vamos ver se ele vem. Isso. Vem cá, Davi, nos ajuda aqui. Isso. Aí ele fala, eu vou me esvaziar um pouco mais. Olha lá, ó. Ei, Davi. O que está acontecendo? Ele está pensando, será? Aí o Davi. Se esvaziou? Sim ou não? Só que não foi isso que Jesus fez. Jesus se esvazia de tal forma que o Deus Filho se permite ser um embrião no ventre de uma mulher. Se esvaziou de tal forma que aquele que a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito teria sido feito, se permite ser um embrião no ventre de uma mulher. E aí eu te pergunto, como um embrião no ventre de uma mulher, Jesus não se submeteu a Maria? Como filho, crescendo, não teve que se submeter a ela. Eu acho lindo, né? Porque Maria é mãe de Jesus, mas ela mesma reconhece Jesus como seu Salvador. Mas ele se fez de tal forma que se tornou um embrião e nasceu. E quando nasce, tem uma mãe e um pai para se sujeitar. Obrigado, queridos, que Deus abençoe. Dá um forte aplauso a Jesus aí, pela vida dos nossos filhos. Olha que lindo se tornar, se esvaziar. E ficou lá 9 meses. Às vezes, se alguém fala alguma coisa, a gente não se esvazia, a gente já quer retrucar. Se alguém faz o que a gente não gosta, a gente não se esvazia, não participo mais, estou fora. Mas Jesus fica lá, um embriãozinho, sendo Deus Todo-Poderoso. Estava desde o início com Deus, era Deus. Tudo que foi criado a partir dele. E a gente às vezes não tem relacionamento porque não se esvazia. Porque quando está no relacionamento quer impor, quer falar, quer brigar, quer não sei o quê. Tem que ser... Não, gente. O mais importante é o relacionamento. O mais importante é a unidade, a comunhão. Por isso, se tiver que esvaziar, esvazia. Eu estou nesse processo, vamos esvaziar. Não tem como, não tem outro jeito. Não tem como ser cheio do Espírito, cheio do eu.
Quem é cheio do eu não vive a plenitude do Espírito. O Espírito Santo nunca vai dizer para você se isole. Lá fora muitas vezes ele diz e a gente não escuta, a gente se envolve. E aqui dentro a gente sai e fala, não, isso aí não está sendo bom, mas não foi o Espírito Santo que falou. Que o Espírito Santo gera comunhão, que ele diz, por que ele vai mandar ter humildade, paciência e suportar uns aos outros? Porque é fácil? Ninguém te enganou e disse, não, aqui é isso aqui é o céu. Não tem uma frase lá fora, tem umas por aí que quase tem isso, né? Jesus, mas aqui é a igreja da Lapada. Então, não é o céu, é o caminho para o céu. É o caminho para uma vida com Jesus, né? Porque haverão novos céus e nova terra. Aleluia! Então a gente precisa entender, submissão. Então, ali ele está dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então uma pessoa cheia do Espírito, ela não pode ser altiva, arrogante, soberba. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não tem dificuldade em se sujeitar. Observa que o texto não diz que Jesus se tornou parecido com o servo. Ele se tornou servo. Se fez servo. Servo se sujeita. Né? Então, alguém na plenitude não tem dificuldade de obedecer a palavra, de obedecer às autoridades sobre a sua vida, de obedecer àqueles que Deus está usando para instruir. Sabe, muitas vezes a gente confunde atividade com vida. E Deus não quer que você tenha apenas atividade, Deus quer que você tenha a vida do Espírito em você. Eu sei que talvez você falou, pastor, isso aí que você está falando não bate. Como é que algo que não tem que tem atividade não tem vida? E eu te peguei agora, eu te provo que tem. Tem coisas que têm atividade e não tem vida. Quer um exemplo? O bonecão do posto. Fica lá. Tem atividade sim ou não? Mas não tem vida. E aí o Espírito Santo me lembrou, eu vou mais além ainda. Melhor que o bonecão do posto é o bonecão da ótica aqui da meia da quadra aqui, ó. Você vai passar no meio da semana, você vai ver esse bonecão e vai lembrar da mensagem. Porque o bonecão do posto fica assim, né? Quando o preço da gasolina sobe, ele fica assim. Agora o bonecão da ótica, meu irmão, ele usa óculos e ele fica assim. Passa ali para você ver, aqui ó, na metade da quadra. É atividade, sim ou não? Mas está cheio de ar. Não tem vida. Será que às vezes nós não somos crente bonecão do posto? Crente da ótica que até fala, vem, mas não tem vida. Deus não quer que a gente tenha só atividade, Ele quer que a gente tenha vida. Quer que a gente viva da plenitude do Espírito. Isso aqui é Bíblia também. Lembra de Atos 5? Ananias e Safira tem atividade, está dentro do corpo, está se movendo. Estão lá, estão fazendo, tem atividade, estão ofertando. Leia lá Atos 5 na sua casa para você. Estão fazendo, mas não tem vida no que faz. Não tem plenitude do Espírito. Por quê? Porque estão fazendo, estão tendo uma atividade, mas da maneira errada. Não estão fazendo da forma certa. Então o que não está havendo? Submissão. Tem atividade, mas é uma atividade que não está em submissão ao Espírito. Espera aí. Ele me corrigiu aqui agora. Existe submissão em Atos 5. Não é submissão ao Espírito, mas é submissão a Satanás. Porque Pedro diz, por que vocês concordaram e permitiram que o Espírito Santo levasse vocês a tentar mentir para o Espírito Santo? Perdão, vamos corrigir. Pedro fala assim para eles, por que vocês concordaram e permitiram que Satanás os fizesse tentar, eu não falei Satanás? Os fizesse tentar mentir ao Espírito Santo. Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Tem atividade? Tem, mas o que essa atividade produz? Morte. Tem adoração? Tem, mas não a Deus.
não ao Espírito Santo. E o que essa adoração produz? Morte. Entende? A importância de a gente, mais do que ter atividade, ter vida. Então, só recapitulando, eles permitiram, né? Eles iam fazer uma oferta, e aí para aparecer, eles fizeram de conta que estavam fazendo um valor maior do que, né, que venderam a propriedade por um valor que não era verdade. E aí Pedro ainda dá, o Ananias já morre ali direto, né? Mas para Safira ele dá a oportunidade de se arrepender. E aí o que acontece? Eles morrem. Então eles estavam fazendo de conta, tinha uma atividade, mas era uma atividade que não estava em submissão à vontade de Deus. Era uma atividade que não estava em submissão à vontade do Espírito Santo. E atividades, ainda que dentro da igreja, mas sem submissão, gera morte. Vou repetir porque isso é forte. A atividade, ainda que dentro da igreja, sem submissão ao Espírito Santo, gera morte. E aí eu fico pensando, né, por que eles estão fazendo desse jeito? Estão ouvindo? Quem é o pastor ali? Pedro. Pedro deveria estar orientando, porque se chega o momento da igreja fazer, é porque alguém ensinou a igreja a fazer, não é? Só que naquele momento, Satanás está sussurrando algo assim no ouvido deles. Isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Você não precisa fazer dessa forma. Você não precisa fazer desse jeito. Do que nós estamos falando hoje aqui, da plenitude do Espírito. E, então, se de um lado tem o Satanás dizendo assim, ei, essa palavra aí nem é para você. Você não precisa fazer desse jeito. Tem alguém do outro lado, que eu me lembro de Jesus dizendo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas quando eu for, ele virá. E quando ele vier, ele vai vos lembrar de tudo quanto vos ensinei. Se de um lado tem o diabo dizendo assim, ei, isso não é assim, de outro tem o Espírito Santo dizendo, foi assim que Jesus ensinou. Foi assim que Jesus ensinou. Foi assim que Jesus ensinou. A voz que nós escutamos vai depender de nós. Como está a nossa bateria? Como está a carga da nossa bateria, né? Então, eles permitiram ser cheios ali, né? Uma palavra veio, né? Mas não era de Deus, não era do Espírito Santo. E tiveram atividade, mas não vida. E Deus quer mais do que atividade de nós. Deus quer que nós tenhamos vida dele em nós. A zoe de Deus em nós. E para nós irmos encaminhando para o final, querido, nós precisamos entender o que é permitir ser cheios do Espírito Santo. Sabe como que nós somos cheios do Espírito Santo? O que ele está dizendo? O Espírito Santo vai te lembrar de tudo. Não, de tudo que eu vos ensinei. Como Jesus nos ensina hoje? A palavra. Então o que o Espírito Santo lembra? Da palavra. Como ser cheios do Espírito Santo? Buscando a revelação, o aprendizado, o entendimento na palavra, a direção do Espírito. Querido, será que a direção do Espírito nos leva ao engano? Será que a direção do Espírito vai nos levar à mentira? Será que a direção do Espírito Santo vai nos levar ao pecado? É claro que não. Então, ser cheio, né? Entenda isso. Por que é que ele diz, permita ser cheio? Porque não é algo que eu faço, é algo que ele faz em nós. Só que nós imaginamos, vou permitir como? Então eu permito. Alguém vem e coloca a mão em mim e eu sou cheio do Espírito Santo. Não, querido, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é permitir a ação dele em nós. Você pode sair daqui hoje, né, um pouco mais cheio do Espírito, porque uma palavra está sendo liberada. E como eu disse, o diabo diz, não é para você. O diabo pode dizer, esse pastor está te afrontando. Olha, esse pastor está te provocando. Mas o Espírito diz, sou eu querendo te ensinar. O que é permitir? É permitir que o Espírito Santo me ensine. É permitir receber essa palavra do Espírito. A minha carne está dizendo, não receba, se revolta. Não, mas o Espírito está dizendo, é para ensinar.
O que é permitir ser cheio do Espírito Santo, né? Nós precisamos entender, isso não é uma proposta. Paulo não dá uma opção, ei gente, se der, sejam cheios do Espírito. Paulo não diz isso. Paulo diz, permitam ser cheios do Espírito Santo. Então aqui não é uma proposta alternativa, não é uma opção, é um mandamento de Deus. Pega isso, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento de Deus para a igreja. Ser cheios, então é obrigatório, não é opcional. Não é ser cheio do Espírito Santo e pecado, não, é cheio do Espírito Santo. Não é uma ordem apenas individual, é coletiva, porque lembra, falando entre vós. Então ele está dizendo, é para o corpo, ninguém dentre vós deve ficar bêbado. Todos nós, porém, devemos ser cheios do Espírito Santo. Meu querido, deixa eu dizer, se nós como igreja fomos cheios do Espírito Santo, a atmosfera da igreja muda, sim ou não? Os relacionamentos mudam, sim ou não? Os comentários do que um fala do outro mudam, sim ou não? Se todos nós fomos cheios do Espírito Santo, o casamento muda, sim ou não? Se fomos cheios do Espírito Santo, o relacionamento entre pais e filhos mudam, sim ou não? Porque a plenitude do Espírito é o óleo das engrenagens. É aquela que faz a engrenagem rodar sem ter maior atrito. Por que a gente a gente se afasta? Não, porque eu estou tendo muito atrito. Não, você não se afasta porque está tendo muito atrito. Você se afasta porque está faltando o óleo do Espírito. Porque está faltando a plenitude do Espírito Santo. Porque na plenitude eu quero comunhão. Na plenitude eu quero comunhão, relacionamento saudável. Na plenitude eu quero adorar verdadeiramente. Então é uma ordem coletiva. O sentido é, deixai o Espírito Santo encher-vos. Por quê? Porque ninguém pode se encher de si mesmo. Ninguém pode se encher sozinho. Não há como. Não há como. A gente não consegue ser cheio sozinho. Nenhum homem vai poder soprar e você vai ser cheio do Espírito Santo. Não, isso não acontece. Não é assim que acontece. O sentido de ser cheio do Espírito Santo não significa quanto nós temos do Espírito Santo. Quantas vezes a gente não foi para um quarto de oração por motivos errados? Quantas vezes a gente não jejuou por motivos errados? Hoje eu vi um pastor falando, não, faz, se é assim que você gosta, faz. Se é dessa maneira que é melhor para você, faz. Se é assim que faz. E me perdoa, mas eu não concordo com isso. Porque eu não faço o que é melhor para mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E quando eu quero ser cheio, o que eu faço? Eu vou fazer algo. E aí eu digo assim, eu quero orar 10 horas da manhã, porque é um horário gostoso. Mas ele diz assim, e se eu te pedir para orar às 3? Ele vai ficar brabo porque eu orei às 10? Claro que não. Mas ele está dizendo, ser cheio significa eu estar no controle. Ser cheio significa você fazer não o que você gosta, mas o que eu gosto. Ser cheio significa não fazer o que você quer, mas o que Ele quer. Está entendendo? São decisões que a gente precisa tomar. Então ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com quanto eu tenho dele. Quantas vezes a gente não vai para um quarto para orar, para ser cheio, para vir pregar e alguém dizer, esse cara é cheio do Espírito Santo. E aí em uma decisão, em uma atitude que eu tomo, que não é direcionado pelo Espírito, eu revelo que sou vazio. Porque eu não sou cheio do Espírito Santo quando eu prego bem. Eu sou cheio do Espírito Santo quando Ele comanda as minhas escolhas e decisões. É quando é Ele que está no controle, dizendo, não fala isso, não faz isso, isso não me agrada, isso não me alegra. O que a Bíblia diz? Não entristeçai o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não significa pregar bem, cantar bem, não, significa ter uma vida que não entristece o Espírito. Olha, eu não queria falar com essa irmã, mas o Espírito diz, ela é tua irmã. Mas eu sou melhor do que ela. Mas cheio do Espírito Santo, não. Irmã, posso fazer alguma coisa por você?
Eu vou até procurar ter comunhão. Tem gente, não ergue a mão. Tem gente no teu trabalho que você não gosta, mas você não sai do teu trabalho. Por que você quer sair da igreja por gente que você não gosta? Tem gente na sua família que você não gosta, mas você não sai da família. Tem gente lá na sua rua que você não gosta, você muda de rua porque você não gosta. Mas plenitude é Ele estar no controle das nossas decisões. Então, quando Ele controla a nossa... Por que a palavra diz permita ser cheio? Porque é na permissão que o controle do Espírito cresce na nossa vida. Olha, eu podia fazer isso, mas o Espírito não quer, então eu prefiro obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar. Quantas vezes a gente não dá argumentos para a nossa desobediência, gente? Não, mas eu fiz isso porque ela fez isso. Eu fiz isso porque ele fez isso. E é isso que a palavra ensina. Sejam humildes, sejam pacientes, suportem uns aos outros. Naquele dia ninguém vai poder dar conta do outro. Cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. Ah, Senhor, mas eu não quis por isso, por aquilo, por aquilo. Mas alguém te ensinou. Eu deixei, e o Espírito Santo te lembrou do que eu deixei. Vai ficando de pé, querido, por favor. São através das nossas escolhas que permitimos o Espírito Santo nos encher em nossas decisões. Qual a vontade tem prevalecido nas nossas escolhas? Eu fico feliz porque hoje vir para cá, ainda que você possa ter relutado para vir, foi uma direção do Espírito. Que o Espírito não ia dizer para você, fique em casa no seu sofá. Hoje nas nossas decisões, quem tem prevalecido? Como saber como está a minha bateria, pastor? É simples. Tudo que você fez nessa semana, nas decisões, nas escolhas, nos comportamentos, a vontade de quem prevaleceu? Ser cheio do Espírito Santo não é sobre alguém cair, é sobre alguém continuar de pé na vontade dEle, na palavra dEle. Sabe, ao sair daqui você já vai ter escolhas e decisões para fazer, mas e aí? Quero ser cheio. Espírito Santo, o Senhor sabe, talvez hoje é uma boa noite para você dar até carona para quem você nem queria ver mais. Hoje é uma boa noite, é ceia. Vamos para uma ceia com hipocrisia? Vamos para uma ceia com falsidade? Não, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Mas eu acho que ela errou. E aí o Espírito Santo vai dizer, não, talvez quem errou foi você. E aí? Será que é mais cheio aquele que acha, eu estou sempre certo? Ou aquele que procura e diz, me perdoa. Me perdoa. Mas por que você não fez nada? Verdade, eu não fiz, mas eu pensei. E o meu pensar já bastou para eu não ter o controle, para eu não viver a plenitude. O que é a plenitude? O domínio próprio. Atos 7 fala de um homem que a Bíblia vai dizer que tinha o rosto como de anjo. E o verso 54 ainda diz que Estevão, cheio do Espírito Santo. Que momento? Sendo aplaudido? Não, sendo apedrejado. Qual é a vontade que te dá quando alguém te belisca? Instinto. Beijo, te amo. Se falar isso, tem raça de víboras. A gente quer revidar, retrucar. Mas é isso que o Espírito Santo vai dizer? O cara está sendo... Pedras doem mais do que beliscão. Pedras doem mais do que alguém não concordar com a sua opinião. Pedras doem mais do que alguém não te elogiar. Pedras doem mais do que alguém não te socorrer. Mas o sujeito está sendo apedrejado. Qual a vontade você teria? No mínimo de revidar as pedradas. Mas Estevão cheio do Espírito. O que significa cheio do Espírito? Saía raio dele? Não. Ele estava caído de estar cheio do Espírito, estava caído de levar pedrada. Mas caído, levando pedrada, cheio do Espírito, ele diz, Pai, não cobre deles esse pecado. Cheio, o Espírito está no controle. Talvez a carne do Estevão queria devolver as pedradas, mas o Estevão, quem está no controle? O Espírito. Então, Pai, perdoa.
Reveja a comunhão, irmão. Reveja a adoração. Reveja a gratidão. Jesus, Lucas 4, cheio do Espírito, é levado para o deserto. E aí sabe o que me assusta? É que a gente é a geração power da igreja. E a gente diz assim: Jesus, estou aqui, pode me levar até para o deserto. E aí eu te pergunto como, se nem para a igreja Ele consegue te trazer? Não, Jesus pode me levar até para o deserto. Não pode não, irmão, porque para a igreja já é um sacrifício. Pensa nisso. Plenitude do Espírito. As decisões. Amanhã tem partido do pão, e você acha que o Espírito vai dizer: não, você não precisa da comunhão, você não precisa da palavra, você não precisa estar junto, você já sabe tudo. Esse é o Espírito, mas não o Santo. O Espírito que fala isso é Espírito, mas não Santo. Não da parte de Deus. A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez só. Fui pleno e agora estou pleno para a vida inteira. Não, a carga baixa. Por isso é necessário diário. Todo dia. Que você quer, Espírito Santo? É isso que eu vou fazer. É isso aí, Eu queria sair daqui e nem olhar para essa pessoa. E Ele vai dizer: mas eu quero que você vá lá e dê um abraço. Eu quero que você vá lá e dê um beijo. Eu quero que você vá lá e fale: muito obrigado pela tua vida, muito obrigado pela tua amizade, muito obrigado pela comunhão que eu tenho com o Senhor. Fomos selados de uma vez por todas, mas temos a necessidade do enchimento diário. Está tendo dificuldade para conviver em comunhão, mesmo sendo crente? Não sabe como adorar de verdade? Está difícil para obedecer até mesmo a palavra de Deus? Porque nós temos tido cuidado aqui nesse lugar, irmão. Nós não pregamos nada que não seja a palavra de Deus. E nós te orientamos: vai para a palavra e lê. Irmãos, o que tem de gente que me procura para dizer: pastor, me explica um pouco mais disso, que eu quero me aprofundar ainda mais. Olha, quem quer obedecer. Quem quer obedecer arruma argumento para aprofundar. Mas quem quer desobedecer arruma desculpa para não entender. Não, mas é que eu entendi assim, por isso. Eu não faço como eu entendo, eu faço como a palavra diz. A palavra não diz para eu fazer conforme cada um entende. O Espírito vai lembrar o que Jesus ensinou. Está difícil obedecer até mesmo a palavra de Deus? Talvez a carga esteja baixa. O Espírito Santo convence, opera o novo nascimento, ilumina a nossa mente, intercede, nos batiza no corpo, testifica que somos filhos de Deus. E o mais importante, habita em nós. Feche teus olhos.